A história oficial nos conta que os Cavaleiros Templários eram protetores de peregrinos e guerreiros santos que responderam ao Papa. Mas as entrelinhas dos arquivos medievais escondem uma realidade muito mais sombria, política e perigosa. Nos bastidores das maiores dinastias da Europa, existia um grupo de elite tão restrito quanto temido. Eles eram conhecidos como os Cavaleiros Grimm. 7 guerreiros, 7 veteranos da Ordem do Templo que, em vez de defenderem as fronteiras da Terra Santa, operavam nas sombras do poder, prestando serviços diretos, secretos e muitas vezes violentos para as famílias reais europeias. Quem eram esses homens? Como eles manipulavam coroas, silenciavam traidores e acumulavam segredos que poderiam destruir impérios inteiros? Sejam muito bem-vindos à História com Fofoca. Meu nome é Larissa e eu vou acompanhar vocês no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, você está no lugar certo. Mas antes de revelarmos quem eram esses homens, faça a sua parte para ajudar o nosso canal. Se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para não perder nenhum mistério e deixe o seu gostei. O seu like ajuda muito a gente. E comenta agora, eu quero saber o segredo. Eu sempre leio e respondo todos os comentários. Agora respire fundo, porque nós estamos prestes a entrar em um dos capítulos mais obscuros da Idade Média. Solta a vinheta. Para compreendermos a existência dos Cavaleiros Grimm, precisamos voltar ao século XII, o auge da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os Templários. Oficialmente, a Ordem respondia apenas ao Papa. Na prática, o poder financeiro e militar que eles acumularam os transformou em banqueiros do mundo conhecido. E onde há dinheiro e exércitos, há um interesse dos seis. As grandes famílias reais da época, como os Capetos na França e os Plantagenetas na Inglaterra, frequentemente se viam em encruzilhadas políticas. Haviam rebeliões internas para conter, parentes ambiciosos para neutralizar e negociações secretas que não podiam deixar rastros. É aqui que entra o conceito dos Cavaleiros Grimm. Às vezes eu vou falar Grimm, às vezes eu vou falar Grimm. Tudo depende de como eu estiver falando no momento. Vocês sabem que a dicção daqui é de milhões. Então, bom, vamos lá. Diferente do cavaleiro comum que lutava em campos de batalha abertos na Síria ou em Jerusalém, os Grimm eram escolhidos a dedo pelo grão-mestre por 3 qualidades específicas: lealdade cega, maestria absoluta na arte da guerra e, acima de tudo, discrição absoluta. Eles eram, essencialmente, as operações especiais da Idade Média. O termo Grimm, que em antigas raízes germânicas remete a algo feroz, cruel e implacável, não era um sobrenome, mas um título que carregava com orgulho e temor. Por que exatamente 7? O número 7 carrega um simbolismo místico profundo tanto na tradição cristã quanto nas ciências ocultas da época. 7 eram as virtudes, 7 eram os pecados capitais e 7 eram os cavaleiros necessários para formar um conselho perfeito de execução. Cada um deles era alocado estrategicamente para servir em uma corte ou resolver uma crise específica. Mas como um guerreiro se tornava um cavaleiro Grimm? Bom, o processo de seleção era cercado de mistérios. Relatos fragmentados sugerem que o candidato precisava passar por testes de resistência extrema no deserto da Terra Santa, isolado por semanas, sem água e comida suficientes. Além disso, precisava demonstrar proficiência não apenas na espada longa, mas em armas não convencionais da época, como adagas ocultas, o uso de bestas leves, de repetição e técnicas de combate corpo a corpo trazidas lá do Oriente. O teste final consistia em um juramento de abdicação total. Eles renunciavam à própria identidade, seus nomes de batismo eram apagados dos registros da Ordem do Templo e substituídos por designações numéricas ou códigos baseados em constelações. A partir daquele momento, para o mundo, eles haviam morrido em batalha, e para a realeza, eles eram os fantasmas que resolviam o impossível. Se é que vocês me entendem. Estes homens funcionavam como guarda-costas de elite para monarcas que não confiavam em seus próprios exércitos, investigadores particulares de traições conjugais na corte e, quando necessário, carrascos. Imagina a seguinte situação: um nobre local começava a conspirar para derrubar o rei legítimo.
enviar um exército causaria uma guerra civil. Então, em vez disso, o monarca recorria à Ordem do Templo, que despachava um dos Cavaleiros Green. Semanas depois, o nobre conspirador era encontrado desvivido em seus aposentos, trancados por dentro, sem sinais de arrombamento, aparentando uma morte natural. Talvez por envenenamento ou algum ataque cardíaco fulminante. O problema desaparecia, certo? A coroa mantinha a estabilidade e a Ordem dos Templários garantia mais terras, isenções fiscais e favores reais. Era uma troca de favores perfeita e perigosa, né? Uma das maiores curiosidades sobre o método de atuação desse grupo diz respeito ao uso de mensagens criptografadas. Os cavaleiros utilizavam a cifra interna dos templários, um sistema de substituição geométrica baseada na Cruz de Malta. Mas ele tinha algumas variações que apenas os 7 membros conheciam. Se o mensageiro comum fosse capturado e torturado, o conteúdo da carta permaneceria completamente indecifrável para os torturadores reais, protegendo tanto a ordem quanto o rei que encomendou aquele serviço. Aqui tem uma das maiores particularidades dos cavaleiros. São as suas armaduras e os seus métodos de identificação. Embora usassem o manto branco com a cruz vermelha dos templários em cerimônias oficiais, quando cumpriam as suas missões, eles utilizavam marcas gravadas no interior das suas espadas e anéis de sinete específicos. Esses anéis traziam a imagem de uma espada voltada para baixo, entrelaçada por 2 serpentes. E para quem visse esse símbolo já era um aviso. Aqueles caras carregavam a autoridade direta de um rei ou a proteção da igreja. Outro detalhe fascinante era a profunda ligação do grupo com os primórdios da alquimia e da botânica médica. Durante as cruzadas, os templários absorveram muito dos conhecimentos médicos e científicos dos povos árabes. Os cavaleiros utilizavam esse conhecimento de forma estratégica. Eles eram peritos no isolamento de toxinas de plantas raras, como a beladona ou o acônito, criando substâncias que mimetizavam doenças comuns da Idade Média, como a peste ou a desinteria. Dessa forma, suas execuções raramente deixavam vestígios que pudessem levantar suspeitos de assassinatos. O financiamento desse grupo também era único. Eles não dependiam das esmolas ou do dízimo comum da igreja. Seus custos eram cobertos diretamente pelo tesouro pessoal dos reis, através de fundos desviados que não passavam pela contabilidade da corte. Em troca, eles tinham acesso a informações privilegiadas. Eles sabiam quem estava endividado, quais rainhas mantinham amantes secretos e quais herdeiros ao trono eram, na verdade, ilegítimos. Eles eram guardiões dos segredos mais profundos e perigosos da Europa medieval. E foi exatamente esse acúmulo de segredos e poder que começou a desenhar o destino trágico desses homens. Afinal de contas, reis não gostam de ficar em débito com ninguém, né? Muito menos com homens que sabem de tudo, de todos e onde todos os corpos eram enterrados. Embora os cavaleiros Green servissem aos reis, a lealdade primária deles ainda deveria ser a Igreja Católica. No entanto, o nível de envolvimento deles com a política mundana gerou atritos internos devastadores. Há relatos de um caso ocorrido no final do século XIII, onde um dos membros dos 7 foi enviado para silenciar um bispo que ameaçava excomungar o rei da França. O assassinato de um clérigo de alto escalão era considerado o pior dos sacrilégios. Quando o Papa soube do ocorrido através das investigações da Inquisição, uma crise sem precedentes se instalou nos bastidores do Vaticano. O grão-mestre dos Templários foi obrigado a intervir pessoalmente para abafar o caso, transferindo o cavaleiro responsável para uma fortaleza isolada nas montanhas de Portugal e apagando evidências do crime. Esse episódio acendeu um sinal de alerta em Roma. Os cavaleiros Green haviam se tornado uma força autônoma, perigosa demais, até mesmo para o Papa controlar. Eles sabiam demais sobre a corrupção dentro da própria igreja e operavam com uma impunidade que ameaçava o equilíbrio de poder do continente. O delicado equilíbrio entre os cavaleiros e as famílias reais começou a ruir definitivamente no início do século XIV. O rei da França, Felipe IV, conhecido como Felipe o Belo, estava afogado em dívidas com os templários devido às suas guerras constantes. Mas havia algo pior. Ele sabia que a facção dos Green tinha em mãos documentos que provavam desvios financeiros graves da coroa e segredos que poderiam deslegitimar seu direito ao trono.
Então, Felipe entendeu que, enquanto os Templários e os Cavaleiros Green existissem, ele nunca seria verdadeiramente o senhor absoluto de seu reino. Foi então que ele planejou o golpe mais audacioso da história. Na infame sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei ordenou a prisão de todos os Templários em solo francês, acusando eles de heresia, idolatria e crimes contra o Estado. Os registros mostram que, enquanto a maioria dos templários comum foi pego de surpresa em seus preceitos e conventos, os Cavaleiros Green pareceram desaparecer no ar. Quando os guardas reais invadiram a fortaleza secreta e os aposentos onde eles supostamente operavam em Paris, encontraram apenas cinzas de documentos recém-queimados e salas completamente vazias. Eles sabiam que o ataque aconteceria. Seus informantes de alto escalão na corte real haviam pago suas dívidas de gratidão no último momento, permitindo a fuga dos guerreiros mais perigosos da Europa. Ou seja, enquanto todos os cavaleiros foram presos, os 7 cavaleiros de elite já tinham dado fuga. A partir da dissolução da ordem e da execução do grão-mestre na fogueira, a pista dos cavaleiros se dividiu em lendas e teorias históricas conspiratórias muito bem fundamentadas, inclusive, por documentos da época. Alguns pesquisadores e historiadores navais apontam que parte da frota secreta dos Templários, que estava ancorada no porto de La Rochelle, na França, zarpou na calada da noite anterior às prisões. Tem quem acredite que os sobreviventes dos Green lideraram essa frota em direção à Escócia. Lá, sob identidades falsas, eles se aliaram ao rei Robert the Bruce. A presença de guerreiros com táticas de combate tão avançadas explica como um exército escocês, numericamente inferior, conseguiu esmagar os cavaleiros ingleses na famosa Batalha Bannockburn, em 1314. Outros indícios robustos sugerem que parte do grupo buscou o refúgio na Península Ibérica. Em Portugal, o rei Dom Dinis se recusou a perseguir os templários. Em uma manobra política genial, ele simplesmente mudou o nome da instituição para a Ordem de Cristo, permitindo que os cavaleiros, suas riquezas e suas operações continuassem existindo, só que sob uma nova identidade. Foram os navegadores dessa mesma Ordem de Cristo que, séculos mais tarde, lideraram as grandes navegações que mapearam o mundo desconhecido e que, inclusive, acharam as Américas. O fato é que os bastidores das monarquias europeias nunca mais foram os mesmos após o sumiço desse grupo. Eles criaram um molde estrutural de que séculos mais tarde viriam a ser os serviços de inteligências modernos, como o MI6 britânico ou a espionagem estatal. Investigar a história dos cavaleiros é compreender que o poder político real sempre dependeu de uma força invisível, agindo ali nas sombras, longe dos olhos do público e dos julgamentos da história oficial. Toda essa trajetória dos cavaleiros nos mostra que, por trás das grandes coroas, dos mantos de veludo e dos discursos de direito, a política medieval era decidida no fio da espada. Eles foram o braço armado dos segredos reais, até o momento em que se tornaram perigosos demais para continuar existindo. Essa é a verdadeira face da história. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Lembrando que esse tema foi sugestão de vocês. Foi muito bacana pesquisar sobre essa história. Tô deixando aqui os créditos. Muito obrigada. Você ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo. E se vocês quiserem outros temas, só comenta aqui embaixo o tema que você quer que eu traga aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar para quem não conhecia essa história ainda ou por quem já conhecia, mas acha legal de ver por uma outra perspectiva. Enfim, essa interação é bastante importante para mim aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!